Na aula passada eu demonstrei para vocês que para revisar uma conta corrente você não precisa obrigatoriamente ter uma cópia do contrato dessa conta corrente, mas é indispensável que você tenha os extratos da movimentação ocorrida nessa conta corrente. Esses extratos, se eles estiverem em arquivos PDF, é possível exportá-los para uma planilha eletrônica, conforme eu demonstrei no meu vídeo passado, tanto utilizando o editor de arquivos PDF, o Adobe Acrobat Pro, quanto o site I Love PDF, que é um site gratuito. Muito bem. Terceiro passo, você precisa verificar qual a data de exigibilidade dos juros. Regularmente, a data de exigibilidade dos juros ela está indicada no contrato do limite de crédito em conta corrente, tá? E a exigibilidade dos juros nessa modalidade de contrato financeiro, ela sempre será mensal, tá? Vamos verificar aqui naquela movimentação que nós passamos para uma planilha eletrônica na aula passada. Deixa só eu congelar o painel aqui para ficar mais fácil de verificarmos. Eu vou filtrar aqui, tá? Vou colocar aqui juros, para nós vermos quando que os juros foram debitados. Ó, você não tem o extrato, mas por aqui você pode tirar uma conclusão, que os juros, na maioria das vezes, eles são debitados ou no primeiro dia útil do mês ou no último dia do mês de apuração. Muito bem. Até para facilitar a nossa análise no futuro, o que eu farei? Eu vou pegar, marcar todos esses campos aqui, isso fica mais fácil para você saber quais foram os lançamentos de juros, e vou deixar isso marcado em amarelo, tá? Com um fundo amarelo. Isso é possível fazer com formatação condicional, que eu ensinarei para vocês logo mais adiante, tá? Mas nesse primeiro momento vamos fazer dessa forma para que o nosso vídeo evolua mais rapidamente. Muito bem, marquei aqui, isso daqui é só para me ajudar a identificar claramente, visualizar claramente quando ocorreu alguma cobrança de juros nessa conta corrente, qual será o próximo passo. Voltemos aqui ao nosso e-book. Ótimo, teremos que recompor o movimento da conta corrente. Isso já está feito, já está feito na planilha, até apenas recordando o que nós fizemos na planilha. Lembram que nós colocamos aqui uma fórmula que ela vai somar desde a primeira movimentação até a última movimentação, vai trazer sempre o saldo da conta corrente atualizado, você vai chegar no último lançamento, o último lançamento estará com o mesmo saldo indicado no extrato da conta corrente. Muito bem, para efetuar uma análise na conta corrente, voltando aqui ao nosso e-book, certo? Uma coisa que nós teremos que fazer, já vamos aqui para a segunda etapa, nós teremos que bloquear e desbloquear os depósitos em cheque. Tá? Esse procedimento, tá, ele é indispensável, como eu comento aqui no livro, os valores depositados em cheque, eles, embora os cheques sejam ordem de pagamento à vista, quando eles são depositados em uma conta corrente, esses valores ficarão disponíveis ao correntista apenas após o prazo para sua compensação, tá? Mas antes de eu demonstrar para vocês como efetuar esse bloqueio de cheque, certo? Eu recomendo vocês que incluam 3 colunas à esquerda da planilha eletrônica, tá? Uma coluna para indicar o mês de referência, uma coluna para indicar o mês e o ano de cada movimentação e uma coluna na qual eu demonstrarei para vocês como elaborar uma forma para identificar qual foi o primeiro dia do mês em que ocorreu uma movimentação, tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui na planilha. Temos aqui. Vou pegar a planilha e vou inserir uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, tá? Vou copiar, até vou copiar essa formatação para cá, para ficar igual, joia, tá? Mês de referência, vou copiar também essa formatação, beleza, mês de referência, tá? Então,
Outra coisa que eu acho muito importante fazer é incluir aqui, entre a data e o histórico de lançamento, incluir mais uma coluna, tá? Para quê? Eu vou demonstrar para vocês. Ó. Inserimos aqui, vamos colocar aqui dia da semana. Você irá me perguntar, Pedro, mas para que fazer isso? Porque isso irá auxiliar vocês na hora de liberar os bloqueios em cheque. Se um cheque foi depositado na sexta-feira, você terá que desbloquear ele só na segunda-feira, ou seja, depois do final de semana. Foi depositado na terça com 2 dias úteis, ele será desbloqueado somente na quarta, tá? Então é importante isso. Como você sabe, colocamos mais uma coluna aqui para que seja indicado o dia da semana, vocês linkam isso com a data ficou igual, e aqui, deixa eu aumentar a tela, na formatação de número, tá? Vocês vêm aqui em personalizado, escolhem um desses daqui e coloca aqui DDDD, ou seja, ele vai sempre mostrar o dia da semana. Vamos pegar isso daqui, tá? Peguei, copiei, vou até a última célula, colei, excelente, excelente, colei, vou copiar o mesmo formato aqui, joia, opa, baguncei aqui a minha, baguncei a minha formatação, volto aqui, número personalizado, venho aqui no último, dia. Está feito, está feito. Já temos. E daí, como efetuar o bloqueio? Deixa até, eu já vou deixar essas outras colunas aqui já formatadas para ficar mais fácil o nosso trabalho. Tá? O que dá para fazer, gente? Tá? No livro aqui, se a gente voltar no livro eu ensino uma fórmula para vocês, certo? Eu ensino uma fórmula para vocês, tá? Aqui, ó, fórmula C, histórico DEP em cheque, igual a menos valor de depósito, zero. Muito bem, então o que nós vamos fazer? Vamos tentar identificar aqui quais os históricos que foram utilizados para depósitos em cheque. Eu vou colocar aqui CH, ele vai buscar tudo que tenha CH. Temos aqui cheque compensado, cheque caixa, tarifa cheque, tudo isso não me interessa, tá? Então, eu pego aqui, ó, tem depósito em cheque, depósito em cheque, depósito em cheque em caixa expresso. E o que mais? Vamos ver, só esses dois lançamentos. Então, eu vou desmarcar aqui e venho aqui, ó, depósito em cheque, caixa expresso. O problema é que na fórmula que eu demonstro no livro, tá, eu já ajustei todos os lançamentos, deixei tudo como depósito em cheque. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, não interessa que foi feito em caixa expresso, vou colocar aqui, vamos ver se tem algo mais em caixa expresso. Não, está tudo como depósito em cheque. Excelente. Tá? Então aqui vamos criar uma coluna. Vamos nomear essa coluna aqui, bloqueio barra desbloqueio TEP cheque. Ok. Coloquei o nome aqui. O que vamos fazer? Vou tirar o filtro, tá? Porque eu coloquei o filtro só para selecionar. Nós já sabemos qual que é o histórico. O histórico é DEP em cheque, tá? Então, vou desbloquear aqui, e aqui vou colocar a fórmula que eu estou indicando lá no livro, certo? Qual que é essa fórmula? Venho aqui, deixa eu minimizar um pouco aqui, ó, colocar aqui, ó, igual C, o histórico, venho aqui no histórico, se o conteúdo da célula de histórico for igual, abre aspas, DEP em cheque, fecha aspas. O que o Excel vai fazer nesse caso? Você vai colocar aqui ponto e vírgula. Eu quero que traga o valor do crédito, eu quero que traga ele negativo, ou seja, menos, marca a célula do crédito, e caso contrário, coloca mais um ponto e vírgula aqui, zero, fecha e beleza. Deixa até eu configurar aqui a célula para ela ficar
igual às outras. Vou pegar essa fórmula. Eu tenho um segredo, gente. Por exemplo, aqui nós temos uma planilha com 2.000 linhas, 3.000 linhas. O que eu vou fazer, tá? Eu vou marcar aqui, marcar um xizinho aqui no meu último levantamento, tá? No meu último lançamento, tá? Marquei um X aqui, até eu coloquei, se eu der um Ctrl e der um seta para cima, ele vai até onde eu coloquei a célula. Vou copiar isso daqui, se bem que eu não estava na primeira linha, tá? Eu não estava na primeira linha, eu vou para a primeira linha e a partir da primeira linha eu seguro o Shift, o Ctrl e setinha para baixo. Ó. Ele veio primeiro onde eu coloquei a fórmula, clico novamente setinha para baixo, ele vai até o último lançamento, clico com o botão esquerdo e eu quero copiar somente a fórmula. Muito bem, isto feito, vocês verão que está tudo aqui. Vamos ver se ele bloqueou os depósitos em cheque. Eu vou filtrar aqui, ó, DEP, cheque. Ó, DEP, cheque, depósito, DEP em cheque, beleza. Vou marcar isso daqui, ó. Vamos ver se ele bloqueou tudo certinho. Ó, ele bloqueou todos os depósitos em cheque. O que que isso significa? Deixa eu aumentar a planilha aqui. O que que isso significa, tá? Isso significa que quando houve depósito em cheque, esses 2.250 aqui do primeiro caso, eles ficaram bloqueados, tá? De forma que o saldo disponível, eu vou colocar aqui, ó, saldo disponível. E como que eu apuro o saldo disponível? O saldo disponível nada mais será do que, ó, utilizamos a mesma fórmula que nós utilizamos aqui na coluna I, a coluna do saldo, a gente coloca igual soma, marcamos aqui o débito, damos dois pontos, ele vai colocar a soma de G2 até G2, só que nós queremos a soma de G2 até H2, e vamos congelar aqui o G2. Congelar, que é um termo que nós utilizamos muito quando usamos Excel, é você colocar o cifrão antes da letra e antes do número, ou seja, antes da coluna e número da linha. Tá? Então, se você der um F4, utilizar o F4, ele já vai automaticamente congelar essa célula. Vamos fechar o parênteses. E o que mais que nós temos que incluir, né, na fórmula para o saldo disponível? Colocaremos aqui mais soma e teremos que incluir a soma do bloqueio e desbloqueio. Eu venho até aqui, ó, J2, coloco os dois pontos, é J2 até J2, a gente vai ter só uma coluna, congelo o primeiro J aqui, certo? Dou um F4, fecho o parênteses, está aqui, ó. Vejam, o meu saldo disponível nesse caso, ele ficou igual ao meu saldo extrato. E o que devemos fazer agora? Vamos pegar essa fórmula que fizemos aqui e vamos copiá-la até a última movimentação. Marquei tudo aqui, vou dar aqui um colar especial e colarei apenas a fórmula. Vejam aqui, vamos só desconsiderar essa última movimentação, que é a transferência de saldo devedor para a conta de prejuízo do banco. Isso significa que ocorreu 292.714,73 em depósitos em cheque nessa conta corrente. Ou seja, um volume bastante relevante. E isso ficou, no mínimo, por um dia indisponível para utilização por parte do correntista. Agora eu demonstrarei para vocês como efetuar a formatação condicional, para que em cada ocasião em que o saldo disponível estiver diferente do saldo do extrato, a célula aqui do saldo disponível seja marcada de vermelho. Tá? Pelo que eu me recordo, lá pela linha 2100 e pouco, 2177, ocorreu o primeiro depósito em cheque de R$ 2.250. Ou seja, o saldo no extrato estava negativo em 11.907,68, mas o saldo efetivamente disponível
do correntista era de 14.157,68, ou seja, ele estava com saldo devedor, possivelmente estava utilizando o seu limite de crédito. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma formatação condicional para que essa célula aqui do saldo disponível ela fique marcada em vermelho, indicando que o saldo do extrato é diferente do saldo disponível. E como nós fazemos isso? Tá? Clicamos aqui em formatação condicional, vamos criar uma nova regra, certo? Essa regra, nós faremos a regra utilizando uma fórmula para determinar quando as células serão formatadas. E aqui nós iremos digitar a mesma fórmula que eu mencionei lá para vocês no e-book, certo? A RED, que é uma fórmula de arredondamento, marcaremos aqui o saldo no extrato, certo? Vamos desbloquear a célula, ou seja, para ela não ficar bloqueada só nessa linha, colocar aqui duas casas decimais, para que arredonde com duas casas decimais, maior ou menor, ou seja, sempre que for diferente de arred, colocaremos aqui novamente a função arred. Arred, certo? Marcamos essa célula, desbloqueamos ela apertando o F4 3 vezes, clicamos aqui em duas para arredondar em duas casas decimais e nós temos que determinar de que forma nós queremos fazer essa formatação condicional. E eu colocarei aqui para que sempre a célula seja formatada em vermelho. Vou dar um OK aqui, dar mais um OK, beleza, ó, a célula ficou formatada. Muito bem, e o que eu farei agora? Eu pegarei essa formatação condicional aqui, clicarei nessa célula, clicarei no pincelzinho aqui, segurarei o Shift, Ctrl e marcarei até o final, certo? E ele copiou a formatação até o último lançamento, ou seja, sempre que nós efetuarmos um bloqueio e o saldo ficar diferente do saldo extrato, a célula será marcada em vermelho. Vamos agora fazer o desbloqueio desse depósito em cheque. O depósito em cheque aconteceu no dia 5/9/2000, era uma terça-feira, então esse valor deve ser liberado um dia útil depois. Nós viemos aqui no primeiro lançamento da quarta-feira, a gente coloca aqui simplesmente menos, fazemos a referência para o valor que foi bloqueado e pronto. Vejam que ficou aqui desmarcado, ou seja, não está mais me mostrando que existe uma diferença entre o saldo do extrato e o saldo disponível. Como devemos fazer o desbloqueio desse cheque? Novamente, vamos verificar aqui, o depósito ele aconteceu numa quarta-feira, então vai ficar indisponível por um dia, então ele deve ser desbloqueado na quinta-feira, tá? Na quinta-feira. Até temos uma linha aqui que já está para depósito em cheque, desbloqueio de depósito em cheque. Certamente não aconteceu movimentação aqui, tá? Então, o que nós faremos aqui, ó, menos, vamos marcar aqui a célula onde aconteceu o bloqueio, ele desbloqueou. Aqui nós temos mais um depósito no dia seguinte, no dia 15/12, na sexta-feira, no valor de 188. Então, quando que será liberado esse depósito em cheque? No primeiro dia útil seguinte, ou seja, na segunda-feira. Bem, beleza, nós temos 3 lançamentos aqui na segunda-feira. Segunda-feira teve mais um bloqueio de cheque, né, de 4.700, mas aqui vamos utilizar o segundo lançamento para desbloquear esse cheque de 188. Desbloqueamos, continuou dando aqui a célula vermelha, mas isso por quê? Desbloqueou 188, mas continuou bloqueado os 4.700. Esse 4.700 ele vai ser desbloqueado na terça-feira, certo? Um dia útil depois. Então, o que nós faremos aqui, ó? Menos, marca aqui, 4.700, beleza, ficou desmarcado aqui, ó. Isso indica que não tem bloqueio. Aqui nós tivemos, na quarta-feira, dia 20, nós tivemos 2 depósitos em cheque. Então, se nós viermos aqui na quinta-feira, colocarmos aqui menos esse depósito de 4.700 e menos o 188, beleza, estará tudo tranquilo. Vejam, a conta corrente aqui, ela é longa.
É logicamente que eu não vou passo a passo aqui mostrando para vocês, mas vocês já entenderam mais ou menos como é que é a metodologia, certo? Então eu vou bloquear o microfone e acelerar o vídeo, certo? Eu farei o bloqueio e desbloqueio de todas as células. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem, vocês sabem que eu sou bastante acessível e eu responderei a todos aqueles que porventura ficarem com dúvidas, ok? Então me acompanhe aí, vamos ao trabalho. Gente, aqui eu vou abrir o microfone de volta para explicar para vocês. Vejam, esse depósito aqui ele aconteceu numa sexta-feira, certo? No dia 16. Então, esse cheque ele foi liberado quando? Ele foi liberado na segunda-feira seguinte, certo? Dia 18, 19, 20 e 21. Só que só houveram movimentações a partir do dia 24. Então, o que, que nós faremos aqui? Vamos inserir uma linha, inserimos uma linha. Aqui eu vou colocar 21 do 01 de 2002, certo? Isso é uma segunda-feira, e daí eu vou colocar aqui desbloqueio, depósito em cheque, tá? Desbloqueio, depósito em cheque. Eu devo copiar essa fórmula aqui para a célula de baixo, essa aqui também para a célula de baixo, e aqui eu faço o desbloqueio desse cheque, certo? Então, menos, marco aqui o 282 e vida que segue. Vou bloquear de volta o microfone aqui e acelerar o vídeo para que não fique muito longo, ok? Vamos lá. Então, aqui a gente pode ver que o saldo do extrato está igual ao saldo disponível. Então, está feito, gente, está feito. Nós já temos a movimentação da conta corrente, já temos o saldo disponível apurado para continuar a apuração das taxas de juros ocorridas na conta corrente, que nós veremos na próxima aula. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.